O termo musas tem origem do grego e é uma relação às entidades a quem é atribuída a capacidade de inspirar a criação artística ou científica. Ou seja, as musas são as 9 filhas de Mnemosine e Zeus, e o templo das musas é o museion, é um termo que deu origem à palavra museu. Agora, o que é que as musas fazem? Eu acho que é um mosaico. Então eu estou aqui com a Cíntia Simbaluk, mosaicista, que vai explicar pra gente um pouco mais o termo mosaico, ou melhor, um pouco mais sobre o mosaico, até porque essa introdução que eu fiz é muito poética, mas talvez não tenha nada a ver com isso. Então, Leonel, para explicar o que é mosaico, a gente primeiro recorre à palavra. Então, realmente, todas as referências que a gente procura, a gente sempre encontra isso, né, de que faz referência às musas. Então, as musas deram origem também à palavra música e também ao mosaico. Então, são obras de arte de grande valor. O mosaico, então, surgiu, a gente não sabe bem ao certo como, nem onde. Registros mais antigos, assim, são da região da Mesopotâmia. Mas existiram desde mosaicos feitos com pedaços de cone de argila, colados e pintados, até depois começaram a aparecer mosaicos feitos com seixos rolados. Então usavam as pedras que a gente encontrava no chão mesmo, que eram brancas, pretas ou com alguma variação de cor, e começavam a juntar para fazer desenhos. Então o mosaico é isso, é qualquer tipo de material que você una para formar alguma figura, um desenho geométrico ou figurativo. E aos poucos isso foi evoluindo. E a partir desses primeiros mosaicos, a evolução nos mostra que depois as pessoas começaram a cortar as pedras também para fazer. E aí surgiu as tesselas, que são os cubinhos que eram utilizados no mosaico romano. A partir desse período, as pessoas começaram a valorizar ainda mais o mosaico, porque ele passava a fazer uma obra de arte nos pisos. As pessoas decoravam as casas ou os edifícios públicos, tudo com mosaicos feitos com cubinhos de pedra. E com o passar do tempo, surgiram novos materiais, então até começaram a inserir materiais vítreos, colocando mais cor, porque a pedra tem a sua variação de tons, mas ainda é limitado. Então, a partir do momento em que surgem as pastas vítreas, que eles chamavam de esmalte, então isso teve ainda mais valor, a arte ganhou ainda mais valor. E o que aconteceu? No período do Império Romano, eles começaram a utilizar esse tipo de arte para colocar nas igrejas, demonstrando então a importância das divindades, contar toda a história do cristianismo utilizando as pequenas pecinhas, as tesselas de mosaico. E esse mosaico que já ganha uma importância, já sobe do piso, vai para as paredes e para os tetos, para as cúpulas, ele já é chamado de mosaico bizantino. Ele tem a característica também de usar muito ouro no fundo. Então, além das cores vibrantes das pastas vítreas, ainda nós tínhamos muito ouro no fundo, preenchendo às vezes paredes quase inteiras, só com vidro inserido folha de ouro no meio. Então nós tivemos um mosaico primitivo, depois um mosaico romano, um bizantino, e a partir disso ele foi se desenvolvendo ainda, criando minúcias. Com o Renascimento se buscava reproduzir as pinturas em mosaico, então ganhou um preciosismo enorme, assim, utilizando muito a pasta vítrea. Ao mesmo tempo, tivemos outros tipos de mosaico, começaram a surgir uma inovação muito forte que nós tivemos foi do Antônio Gaudí, que fez lá na Espanha aquelas obras enormes, né, de arquitetura, utilizando cacos de cerâmica. Então já foi uma inovação. Então, ao invés de usar material caríssimo, que era o esmalte, já usava material cerâmico mais barato e começou a difundir de novo a arte do mosaico, que por um tempo tinha caído de quantidade de produção.
E a partir disso, então, novas formas de mosaico foram sendo estimuladas. As pessoas começavam a criar mais coisas, tentar inovar com materiais. E hoje em dia, o que nós chamamos de mosaico contemporâneo é muito livre. Então, você pode utilizar qualquer tipo de material. As regras que nós tínhamos no mosaico romano, no mosaico bizantino, já não são mais seguidas sempre à risca. Você pode usar ou não. É uma coisa bem mais livre. A criatividade é o que impera mesmo. Como que as pessoas criavam tudo isso, né? Para fazer aqueles mosaicos romanos enormes, piso inteiro, às vezes vários metros quadrados de mosaico com pecinhas de 2 por 2 milímetros. Uma pessoa não consegue fazer isso sozinha, então eram muitas pessoas que trabalhavam, uma série de pessoas só cortando as pedras em cubos, depois outras pessoas que iam assentar conforme o desenho pré-estabelecido, e aí você tinha as pessoas que já tinham feito esse desenho. Então era uma cadeia mesmo de produção. A ferramenta que nós sabemos que era utilizada e não se conhece nenhuma outra que tenha sido utilizada é a martelina e o talholo. Então são duas ferramentas de ferro com pontas afiadas, uma fixa numa madeira e a outra em forma de martelo, e você fazia um processo semelhante a uma guilhotina para cortar as pedras. E até hoje essa mesma ferramenta é utilizada na maior parte dos ateliês. A Cíntia tem 3 obras que foram premiadas em concursos internacionais. As 3 foram internacionais? Sim. Sim. Uma na Turquia. Sim, em 2015, na Turquia, internacional. Foi o International Gaziantep Mosaic Competition, o nome da competição, e a obra premiada foi Para que Servem os Espinhos. E antes disso, tive a obra premiada The Serpent Tower, em 2014, um concurso internacional, né, italiano, pela fábrica de esmalte Orsoni. E em 2013 foi uma premiação para a América Latina, mas organizada por uma multinacional norte-americana, a Trend. Então, o Trend Prize. Eu recebi também uma premiação desse concurso. Então foram 3 anos consecutivos. E uma das coisas que me chamou a atenção dessa viagem que fez para a Turquia foi dos museus. E a história de um museu é que eles estavam cavando, alguma coisa assim, encontraram um mosaico e construíram um museu em volta do mosaico. Isso Ou seja, isso era algo que tinha sido feito na rua? Não, na verdade, hoje a obra estava na rua, mas enterrada. Mas a princípio ela era uma casa de uma pessoa. Então, você imagina que as casas das pessoas, ao invés de ter tapetes, elas tinham mosaicos. Cada cômodo tinha um tema diferente. Então, eu me lembro, num cômodo enorme, comprido, era a vida inteira da história de Aquiles. Aí um outro cômodo era um escravo negro carregando uma zebra. E no outro cômodo você tinha uma história de uma caçada, das Amazonas em caçada, né, com várias feras, né, leões, né. Interessante assim, os temas. Né? E agora também o que me chamou a atenção, não tinha ouvido ainda isso, ou não tinha prestado atenção pelo menos, é sobre esse sincretismo da arte, da religião com o mito, porque nasceu numa época que estava fora do cristianismo. Né? Tanto é que a referência inicial que eu fiz foi das musas filhas de Zeus, que é da mitologia. Sim. E depois surgiu o mosaico bizantino. Ou seja, acontece o tempo todo essa transição. As pessoas veem a técnica e utilizam para aquilo que elas têm como referência ou querem valorizar naquele momento. Então, a técnica do mosaico ela existiu, digamos assim, há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Então, ela passou por muitos temas, né? As pessoas utilizavam essa técnica para fazer o que elas tinham na cabeça. Então, cada época tem essa diferença, assim, né? E hoje, como é mais livre, como existem aqueles artistas que querem chocar de alguma forma como a arte em si faz,
mas não existe material específico, além das ferramentas, não existe um material específico, uma pedra específica no mosaico. Isso é da criatividade mesmo do artista. Sim, sim. Qualquer coisa que você possa, digamos, essencialmente que você possa quebrar ou que você possa usar uma parte daquilo para juntar com outras, né? Ou que você possa... que ela tenha uma durabilidade também, né? Apesar de que eu já vi até mosaico feito com grão de café, em tese a gente procura o mosaico, a ideia do mosaico é que ele dure por muito tempo, né? Se não para a eternidade, mas por muitos anos. Então é isso, gente. Cíntia, muito obrigado. Recomendo a arte dessa nobre artista, musa. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.